Bem, a gente está de volta aqui no canal Viver Brasil, uma alegria estar te recebendo aqui nos canais 9 e 527, nas redes sociais, na nossa página do YouTube e neste momento mais do que especial que a gente está tendo aqui agora, começando neste 1º de junho de 2025, apresentando esse programa que fala sobre os 45 anos da Rede Mater Dei. José Henrique Salvador, Felipe Ligório, Renata Salvador Grande, três líderes aí que estão fazendo os desdobramentos da Rede Mater Dei nesse momento. E 45 anos está aí, mas tem muitos anos pela frente. Essa estrutura que a gente está vendo aqui começou tem 2 anos na gestão da rede. Então tem muita coisa para acontecer, tem muita caminhada para ser feita. Belo Horizonte é a matriz, é a sede, é onde se origina esse processo, na Rua Mato Grosso e na Rua Gonçalves Dias, onde está o Mater Dei Santo Agostinho. Daqui de Belo Horizonte, eu estou indo diretamente para Santana. E eu tive o prazer de passar alguns dias em Santana, alguns dias atrás. Eu fui conhecer um hotel gerido por um parceiro meu, o meu caro André Beckerman, que assumiu agora algumas unidades do IDAM. E eles têm um IDAM lá em Santana, com um grande espaço de eventos que eu fui lá conhecer. E ao andar por lá, eu lembrei que era o local que o Mater Dei está seguindo também. É a zona norte de São Paulo, uma área extremamente povoada que está crescendo pra caramba. E falando também, eu tive a oportunidade lá em Santana de conhecer um dos melhores restaurantes que eu já fui até o presente momento da minha vida. Um restaurante que fica no topo de um prédio, no 35º, 36º andar, chamado Laçu. Um restaurante fantástico, como é que chama? A Michelin, não sei o que mais, um restaurante fino. E eu sei que é uma área que está crescendo muito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa expectativa do Mater Dei, da Rede Mater Dei de Saúde, estabelecer os seus primeiros passos, repito, no maior mercado do Brasil e um dos pontos mais importantes que a gente tem no planeta Terra, em relação a volume de gente, em relação à importância econômica, em relação a tudo, ao que São Paulo representa para o mundo. E o que São Paulo vai representar então para a Rede Mater Dei nesse momento? Gustavo, obrigado pela pergunta. Para a gente tem sido realmente uma grata surpresa desde que a gente começou a avaliar a região, que é a região norte de São Paulo, né? A gente tem uma agenda presente em São Paulo, até por causa de reuniões com investidores, né, benchmarkings, reuniões associativas também, então a gente está sempre por ali, mas confesso que ia pouco a região norte de São Paulo, que estava um pouco fora, né, do esquadro ali da presença nossa. E nós encontramos uma região que tem 2 milhões de habitantes, aproximadamente, a região norte de São Paulo, com cerca de 600 mil vidas asseguradas por planos de saúde que a gente pode atender. Então, em resumo, é quase que uma cidade, né, para poder ser explorada em termos de assistência médica hospitalar. Nesse processo especificamente, né, nós fomos convidados pela Bradesco, que é uma parceira de longa data da Rede Mater Dei, para poder desenvolver um projeto hospitalar que fica na Voluntárias da Pátria, que é a principal avenida da região norte de São Paulo, né? Um hospital que vai ter cerca de 280 leitos, numa área de mais de 40 mil metros quadrados de área construída, e vai ser um hospital completo, um hospital que tem oncologia, um hospital que vai ter um pronto-socorro muito resolutivo, que vai ter radioterapia, que vai ter todos os serviços que uma unidade hospitalar e um hospital geral de alta complexidade pretende também atender para aquela região, sabe? Então nós conseguimos, com essa parceria com a Bradesco, né, viabilizar uma instituição que demanda de investimentos robustos, mas que o capital que a Rede Mater Dei precisará empregar para essa unidade não será um capital alto, né, pela forma que foi a concepção.
É um hospital que já nasce com uma parceria grande também com a Bradesco, que reduzem muito o risco de execução de um hospital como esse, porque já teremos muitas vidas ali e várias outras operadoras da região já demonstraram interesse também de credenciar esse hospital. E é a nossa porta de entrada para, como você bem disse, o principal mercado brasileiro, o principal mercado da América Latina, um dos principais mercados do Brasil. Nosso intuito é ir para São Paulo, conhecer essa região, trabalhar, crescer esse hospital e, quem sabe, fazer desse também uma nova oportunidade de crescimento para outras regiões dentro de São Paulo e também no interior desse estado. São Paulo é hoje, obviamente, o maior mercado do país, mas como que é relacionado à questão da saúde? O volume de equipamentos médicos que tem lá já é suficiente? Ou vocês enxergaram que ainda tinha espaço para novos leitos? Qual que é a realidade de mercado, saúde, São Paulo, clínicas, hospitais e por aí vai? Na nossa estratégia de expansão, a gente sempre buscou bolsões que, na nossa visão, poderiam ser melhor servidos com bons equipamentos hospitalares. Cada uma das nossas unidades representa isso. E o que a gente encontrou em São Paulo, apesar de ser uma cidade muito bem servida, de equipamentos médicos hospitalares, de serviços de qualidade, há uma concentração desses equipamentos em algumas regiões. Se você for, por exemplo, hoje na Avenida Paulista, você vai ver vários hospitais que estão naquela região ali, Oswaldo Cruz, Santa Catarina, pertinho dali tem o Sírio-Libanês, o 9 de Julho, Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa, todos muito perto dali. Já para a região norte de São Paulo, a gente viu que há poucos hospitais e ainda há menos ainda na qualidade que a gente quer apresentar, sabe? Então, São Paulo ainda apresenta essas possibilidades. Por ser uma cidade muito grande, uma cidade que cresce muito e muito pujante, ela tem várias opções, mas a gente consegue encontrar esses bolsões. E ainda com detalhe, a dificuldade de deslocamento na cidade, ela só piora a cada dia. Então, pessoas que moram na região norte têm muita dificuldade de encontrar atendimento na região norte e não se deslocam para outras regiões. É muito difícil esse deslocamento. Então, acho que nós estamos muito otimistas em relação à maturação, inclusive, do que esse hospital vai ser para a rede Mater Dei. Doutor Felipe, em relação a essa movimentação que nos leva aí para um mercado que é único, o volume em todos os aspectos. O que você enxerga de diferente de todas as regiões do Brasil em relação a São Paulo? Não, eu acho, Gustavo, assim, como o Zé já bem colocou, acho que São Paulo tem uma importância significativa, dentro não só do Brasil, da América Latina. Então, acho que o que não é diferente, mas acho que o que a gente encontra lá é uma capacidade técnica voltada para a área médica muito forte, assim. E quando a gente fala da região norte, isso não é diferente, assim. Então, a gente já identificamos que hoje a gente tem uma capacitação médica, uma capacitação assistencial presente na região e com outros atrativos, como você mesmo citou em relação a um centro de convenção, tem hoje já estruturas que estão disponíveis para, eventualmente, uma pessoa queira se deslocar e viver lá, viver naquela região muito próximo do nosso hospital. E a gente está conseguindo construir também essas oportunidades dentro da rede Mater Dei. Então, quando eu citei mais cedo em relação aos nossos residentes, hoje a gente já tem ex-residentes que formaram com a gente aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, atuando em outras cidades dentro do Mater Dei, como, por exemplo, Salvador, Uberlândia. Então, isso traz também uma outra oportunidade também em São Paulo da gente ter uma nova atuação para esses médicos que estão com a gente, que já conhecem a nossa cultura, mas também para atrair médicos que são muito bem formados, que têm toda essa capacitação técnica, que hoje estão atuando em São Paulo e em outros hospitais e que têm esse reconhecimento, essa identificação com a cultura de qualidade e segurança do Mater Dei. Então, acho que isso fortalece muito aquele projeto. Está claro. Renata, São Paulo, querendo ou não, é uma outra realidade, é um país dentro do Brasil, um país rico, ativo. Como é que você, então, enxerga posicionar, quando é que vocês vão começar a falar sobre isso de maneira mais
dedicada para os próprios paulistas, para a própria cidade de São Paulo? A gente já começou, né, uma comunicação da parceria, da construção do projeto inicialmente, né, e aí a gente entende que a gente vai precisar montar, como montamos nas outras regiões, um cronograma ali específico para aquela região. 2028. 2028, isso. Então, assim que passar, né, esse ano aqui agora, que é de finalização de projeto, início das obras, a gente começa a estruturar esse plano de comunicação e marketing para fortalecimento de marca e para, né, mostrar para os paulistas o quanto, né, a rede Mater Dei tem qualidade assistencial, tem qualidade técnica e que vai conseguir agregar e muito ao que hoje já existe na cidade, né? Então, como o Zé muito bem trouxe, a gente vai estar em uma outra São Paulo. Eu brinco, eu já morei em São Paulo 4 anos, eu falo que existem várias cidades dentro de uma só e Santana é uma delas, né? Então a gente vai ter também que fazer uma comunicação muito específica ali para aquele público que vão ser os nossos usuários. Os maiores centros de eventos de São Paulo estão lá, né? Sim, o Expo Center Norte, tem Exatamente. vários espaços lá enormes de evento. Posso só um comentário também, que só desculpa quebrar o protocolo aí do nosso âncora, nosso brilhante âncora aqui. Tá bom. Mas tem um ponto que é importante na história, é o seguinte: à medida que a gente cresce também, hospitais, os serviços hospitalares funcionam muito também através do boca a boca. A reputação ela se cria muito nesse sentido. E à medida do período que a gente vai crescendo, indo para algumas regiões, a gente tem a oportunidade de conviver com mais pessoas, né? Então, por exemplo, na parte médica, são vários os médicos hoje que nos ligam e falam o seguinte: eu tenho um colega de especialidade que mora em São Paulo que gostaria de entender o projeto, e ele vende o hospital para essa pessoa. Se a gente consegue interagir e criar esses ambientes que a gente já dá para os médicos que são parceiros nossos uma experiência positiva, eles já falam bem para a gente também. Quando a gente estiver lá no final de 2028 abrindo, né, a gente já conseguiu, de certa forma, espalhar o bom conceito que a Rede Mater Dei tem. Então tem, obviamente, a forma da comunicação, como que nós vamos trazer, tem uma ciência por trás disso, mas tem a construção, que é a obrigação nossa de fazer até lá, trazendo os nossos parceiros. Os médicos são tão relevantes para a gente, para que eles, os que estão hoje, inclusive, nos ajudem no sucesso daquele. Salvador funcionou muito assim, né? Eu acho que essa história que você falou é vinculada a esse processo de excelência, que as pessoas realmente comentam, falam. Nós temos alguns cuidados aqui específicos, algumas empresas, algumas referências que conseguiram transformar a sua marca em uma referência de algo. E aí você tem várias empresas com essa característica, o Mater Dei é uma delas, que mais simbolizam essa história do cuidado. Você tem outras referências, como a própria Araújo, que ao longo do tempo se transformou num destino de solução, de conveniência. Você tem marcas fantásticas como o Arezzo e várias outras aí que têm projeção no Brasil, no mundo, e que trabalham com muita excelência essa imagem e esse recado. Prezada doutora Renata, doutor Felipe, doutor José Henrique, eu queria falar que foi uma alegria poder contar um pouco dessa história. Nós temos um livro aqui, ó, na mesa. Esse livro aqui, ó, consegue mostrar, Varney? Esse livro aqui é um livro que sintetiza esses 45 anos, sonhos em transição, que é mais ou menos esse movimento que está tendo, essa transição que está tendo, e o sonho continua sendo sonhado a partir de novas pessoas e continua sendo prioritariamente realizado. E eu acho que cada uma dessas passagens aqui mostra isso. O que aconteceu a partir do início, lá atrás, com o Dr. Salvador, 2000, esse negócio avança mais com uma expansão do Santo Agostinho. 2014, chega o primeiro hospital depois de Santo Agostinho, depois vem o Betim Contagem, e a partir daí, Salvador e o Brasil afora. Então eu queria agradecer
reconhecer a importância desses 45 anos para Belo Horizonte, para Minas Gerais, reconhecer a importância dessas duas figuras, a Norma e o Dr. José Salvador Silva, não apenas para mim que tenho o privilégio de ter nascido pelas mãos dele, mas para qualquer cidadão de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que tem visto essa história crescer, se solidificar e se transformar em um sentimento de orgulho tão grande. O que eu estou falando em relação a ver a foto da Ivete sendo tratada lá em Salvador é um orgulho para qualquer mineiro. Você vê o Neymar, maior jogador do planeta, ganha 10 milhões de reais por dia. O homem vem cá tratar onde? No Mater Dei. Então isso tudo, certamente, deixa o cidadão de Belo Horizonte, o cidadão mineiro, o brasileiro, orgulhoso dessa história. Parabéns aos três, parabéns ao senhor Dr. José Salvador, a cada um dos colaboradores, aos mais de 8.000 colaboradores que estão participando dessa história. Boa sorte, muito sucesso. Eu não tenho dúvida que esse número vai aumentar, vai diversificar e vai estar em cada hora em mais locais do nosso país. Para finalizar, então, hoje nós temos Minas Gerais, Goiás, Bahia e Bahia. Indo para São Paulo. E já São Paulo. Parabéns pelos 45 anos a cada um de vocês, ao que vocês representam. A história é linda e é um orgulho estar aqui fazendo parte desse momento, 45 anos depois do dia 1º de junho de 1980, doutor José Salvador. Parabéns pela história linda. A gente fica aqui, agradeço aos três novamente pela participação, pela dedicação na saúde em Minas Gerais e no Brasil. E a você que acompanhou o programa, o meu muito obrigado e o compromisso da gente estar sempre levando conteúdos que possam colaborar, que possam fazer você refletir e aprender um pouco mais sobre o que acontece no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Muito obrigado a vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal Viver Brasil.